Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, o foco era uma figura assim super poderosa e cheia de mistérios da Umbanda, a Pomba Gira Rainha do Cruzeiro. A gente tem aqui um artigo que, bom, explora bem quem ela é, o que ela representa, e a nossa missão aqui é tentar entender essa entidade, sabe? Sua ligação com justiça, proteção e transformação também. Ir além daquela visão mais superficial. Ok, vamos desempacotar isso. Perfeito. É fundamental a gente começar entendendo que, assim, embora ela seja associada ao Cruzeiro das Almas, né, aquele ponto central dos cemitérios, a energia dela não é sobre escuridão, de jeito nenhum. É mais sobre a sabedoria, sabe? Aquela que vem de entender a finitude da vida e a força incrível da transformação. Certo. Então, quem ela é exatamente? O material que a gente tem, ele a coloca como uma entidade da linha da esquerda na Umbanda, que geralmente está associada a esse trabalho com energias mais, digamos, terrenas, né? E execução da lei divina, e ligada à vibração de Omulu ou Obaluaê. Exato, orixás da morte, da cura, da renovação. E o ponto de força dela, o Cruzeiro das Almas. E o que é fascinante nisso? O fascinante aqui, né, é que essa conexão toda com o cemitério, ela simboliza o domínio sobre a passagem, a morte vista como transformação e não como um fim absoluto, sabe? Ela acaba se tornando uma guardiã da lei astral ali, naquele limiar, assegurando a justiça. É uma perspectiva bem poderosa sobre os ciclos da vida e da morte. Hum. E aqui é onde fica realmente interessante, né? O artigo traz uma lenda, fala da vida humana dela. Uma rainha, inteligente, justa, mas que foi traída, perdeu o reino, perdeu a vida. Como que essa história, essa dor humana, segundo essa vertente, molda a entidade espiritual que ela se tornou? Essa é a chave. Exatamente. A lenda sugere que, depois de desencarnar, o espírito nobre dela e com essa sede imensa de justiça, foi coroada rainha lá no Cruzeiro das Almas. Ela teria aprendido na própria pele espiritual, digamos assim, a transmutar a própria dor em poder. E é isso que ela ensina pra gente, né? Não são soluções fáceis, tipo mágica, mas sim a força pra gente lutar nossas batalhas, transformar os obstáculos em degraus mesmo. E essa força toda parece que se reflete naqueles que a seguem, né? O artigo descreve os médiuns guiados por ela, fala de um senso de justiça bem aguçado, são intuitivos, observadores, aquela aura de mistério, né? E uma resiliência notável. Sim, essa capacidade de transformar dor em força é muito marcante. E uma forte conexão com os ciclos de vida e morte. Até uma elegância natural, o artigo menciona. É uma percepção chave aqui, como a própria jornada de superação da Rainha do Cruzeiro se reflete diretamente nessas características, sabe? Essa resiliência não é por acaso, é um espelho da essência dela. Ter essa guia é, sim, um presente, mas que exige muita responsabilidade, né? Impulsiona o desenvolvimento pessoal em força, em justiça. Faz sentido. E falando em representação, quais são os símbolos e elementos de poder que o artigo destaca para ela? Olha, as cores são bem marcantes. O preto, pelo mistério, pela noite. O branco, pela paz, pelos espíritos ancestrais. E o roxo ou lilás, que é a cor da transmutação, muito ligada ao Omolu. A gente vê isso nas velas, nas guias, que são os colares, às vezes com um pingente de tridente ou até de caveira. E as ferramentas? Assim, o tridente é fundamental. Para abrir e fechar caminhos, simboliza o domínio sobre os planos, punhais também, taças, a coroa dela, claro, e, lógico, o ponto de força principal dela, o Cruzeiro das Almas. É ali que a energia dela é mais potente. Entendi. E sobre oferendas? O artigo dá alguns exemplos, mas sempre enfatizando o respeito, né? Isso, sempre. Menciona champanhe branco, licores, vinhos doces, água também, rosas, geralmente brancas, vermelhas ou roxas, e sempre em número ímpar, viu? Velas, nas cores dela, cigarros ou cigarrilhas boa qualidade, perfumes marcantes, femininos, adornos também, como espelhos, fitas ou tecidos de cetim. Mas olha, o mais essencial mesmo é a fé.
É o respeito. E, idealmente, buscar a orientação de um pai ou mãe de santo experiente, né? Pedir licença ao chegar ao local de oferenda e depois limpar tudo direitinho. São práticas de respeito fundamentais. Não é só chegar e deixar. Claro, o respeito é a base. Diante da lei maior, ela atua pela justiça e pelo equilíbrio. Ela pode ser implacável com quem pratica o mal intencionalmente? Sim, pode. Mas ela é extremamente protetora com quem busca auxílio, com o coração puro, com boas intenções. Ela aplica a lei do retorno, sabe? Aquela ideia de a cada um segundo o seu merecimento. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a desinformação e o medo distorcem o entendimento dessas forças espirituais. Total. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa no fim das contas? Pelo que a gente conversou e viu no artigo, a pombagira rainha do cruzeiro parece transcender muito aquela imagem simplista de guardiã de cemitério, né? Ela é quase uma mestra da alma, que ensina a gente a encarar os medos, a superar as perdas e a renascer com mais força, com sabedoria. Lembra que todo fim pode ser, na verdade, um novo começo. Exatamente isso. Ela é uma aliada poderosa que ilumina caminhos, protege e dá força para que cada pessoa possa, de alguma forma, reinar sobre o próprio destino. A verdadeira nobreza que ela representa para mim está na justiça, na coragem e nessa capacidade incrível de transmutar as adversidades da vida, de transformar chumbo em ouro, metaforicamente falando. Uma perspectiva muito bonita. E para a gente fechar, fica uma reflexão talvez um pouco provocativa. Se ela rege essa passagem entre a vida e a morte e ensina tanto sobre transformar a dor, que insights sobre viver plenamente poderiam surgir se a gente contemplasse a nossa própria finitude, mas pela ótica da força e da sabedoria dela? Fica aí para pensar. Laroê, Rainha do Cruzeiro.